Você sabe o que são as DRIs? As DRIs, Dietary Reference Intake, são valores de referência de ingestão de nutrientes que devem ser utilizados para planejar e avaliar dietas para pessoas saudáveis. Elas incluem tanto as recomendações de ingestão como os limites superiores, que devem ser considerados como valores de referência. As DRIs são divididas em 4 valores de referência. A EAR, necessidade média estimada, é um valor de ingestão diária de um nutriente que se estima que supra a necessidade de metade dos indivíduos saudáveis de um determinado grupo de mesmo gênero e estágio de vida. RDA, ingestão dietética recomendada, é o nível de ingestão dietética diária que é suficiente para atender às necessidades de um nutriente de 97 a 98% de indivíduos saudáveis de um determinado grupo de mesmo gênero e estágio de vida. AI, ingestão adequada. Este valor é utilizado quando não há dados suficientes para determinar uma RDA. Baseia-se em níveis de ingestão ajustados experimentalmente ou em aproximações da ingestão observada de nutrientes de um grupo de indivíduos aparentemente saudável. O L, limite superior tolerável de ingestão, é o valor mais alto de ingestão diária continuada de um nutriente, que aparentemente não oferece nenhum efeito adverso à saúde. Valores acima da UL aumentam o risco potencial de efeitos adversos. O profissional nutricionista só pode prescrever até a UL. Agora que você já sabe o que são as DRIs, vamos falar um pouco sobre o sódio e potássio? O potássio é um mineral encontrado principalmente em alimentos de origem vegetal, como as frutas e hortaliças. É um elemento essencial para o bom funcionamento do corpo. No corpo humano, 98% do potássio é encontrado dentro da célula. Este mineral exerce diversas funções como contração muscular, condução nervosa, frequência cardíaca, balanço hídrico e controle do equilíbrio ácido-base. O sódio é um mineral e normalmente é encontrado na natureza com um outro elemento químico, o cloreto. O cloreto de sódio é conhecido como sal de cozinha. A maioria do sódio do corpo é encontrado no sangue e no líquido ao redor das células. O sódio tem a função de manter os líquidos do corpo normais, além de ser fundamental para a contração muscular e transmissões nervosas. Ele também participa do equilíbrio ácido-básico. Altas quantidades de sódio e baixas quantidades de potássio aumentam o risco de doenças cardiovasculares e hipertensão. Na população brasileira, os indivíduos costumam consumir o dobro da quantidade de sódio recomendada para a prevenção de hipertensão. Esse aumento se dá pelo alto consumo de alimentos industrializados. O sódio e potássio devem estar presentes em quantidades equilibradas no organismo. Um desequilíbrio desses eletrólitos pode levar o organismo a desequilíbrios graves que podem levar à morte. A hiponatremia, por exemplo, é uma alteração causada pela baixa concentração de sódio no sangue em relação ao volume de água no organismo. E a hipernatremia ocorre quando há um ganho alto de sódio, perda de água ou por ambos os fatores. As alterações nos níveis de potássio também podem causar desequilíbrios como a hipocalemia, que é a perda de potássio excessiva. Esse distúrbio pode afetar os músculos e as células renais, causando fraqueza muscular, cãibra e até mesmo paralisia. Há também a hipercalemia, que é caracterizada por níveis muito altos de potássio no sangue. Um paciente com hipercalemia é considerado em estado crítico. Uma possível causa para este quadro é o mau funcionamento dos rins. Um mecanismo muito importante que envolve o equilíbrio entre o sódio e o potássio é a bomba de sódio e potássio. Ela é um tipo de transporte ativo, onde há gasto de energia. No entanto, graças à presença de canais de sódio e potássio inseridos na membrana celular, os íons de potássio se deslocam para o meio intracelular e os de sódio para o meio extracelular. A energia necessária para mover o sódio e o potássio contra os seus gradientes de concentração vem da hidrólise de ATP. Os dois íons precisam se manter constante na célula, já que participam da homeostase do nosso organismo.
O Congresso dos Estados Unidos, juntamente com a Health Canada, fizeram um pedido de revisão dos valores de sódio e potássio para a The National Academies Science, Engineering, Medicine em 2017. No dia 4 de março de 2019, foram estabelecidos os novos valores das DRIs de sódio e potássio. De acordo com a atualização de 2019, ficou estabelecido aí diários de 400 mg para lactantes de 0 a 6 meses, 860 mg para lactantes de 7 a 12 meses, 2.000 mg para crianças entre 1 ano e 3 de idade, 2.300 mg para crianças de 4 a 8 anos, e para as outras faixas etárias, os AIs variam de 2.300 a 3.400 mg por dia. O comitê concluiu que, em curto prazo, a suplementação de potássio, aproximadamente 2.000 mg dia, em uma dieta habitual, é considerada segura para indivíduos saudáveis. Esse nível de ingestão de potássio provavelmente estaria abaixo de UL para indivíduos sem doença renal, diabetes, insuficiência cardíaca, insuficiência adrenal ou indivíduos que usam ECA, BRAS ou outros medicamentos que possam elevar as concentrações de potássio no sangue. No relatório de 2005, foi notado por alguns pesquisadores que a redução no consumo de sódio em alguns indivíduos acarretava no aumento da pressão arterial. O comitê revelou ainda que o consumo excessivo de sódio pode levar a graves consequências como a morte. Porém, sem um indicador específico, não é possível concluir o seu efeito toxicológico. De acordo com o comitê, ainda não é possível estabelecer uma UL de sódio, já que não há evidência suficiente de toxicidade em uma população saudável. Em 2019, foi possível estabelecer DRIs específicos para as doenças crônicas, porém, ainda é inconclusivo. Ficaram estabelecidos novos valores de UL para crianças de 1 a 3 anos, crianças de 4 a 8 anos e crianças de 9 a 13 anos. Como não ficou definido os outros valores de UL para as outras faixas etárias, permanece o de 2005. Apesar de todos os resultados, o comitê responsável ainda considerou as evidências como insuficiente para relacionar a diminuição no consumo de sódio com a mortalidade de doenças cardiovasculares. O comitê relata que dará continuidade às pesquisas, porém, é preciso manter um equilíbrio entre o sódio e o potássio no organismo, diminuir o consumo de industrializados, principalmente entre crianças, para que elas possam ter uma qualidade de vida a longo prazo.